Bom, agora nesse vídeo nós mostraremos também como obter as árvores de dependência e as outras representações que nós mostramos no vídeo anterior, mas utilizando o Stanza ao invés do Space, tá? O Stanza é um concorrente do Space, também é uma ferramenta estado da arte para processamento de língua natural, e se vocês quiserem ler mais sobre ela, vocês podem acessar a documentação, que o link está disponível aqui no Colab, como a gente vai ver. Então aqui vocês podem ler mais sobre a ferramenta, o que ela faz. Se quiser ler também os artigos científicos que descrevem a fundo como ela funciona, toda a informação está disponível aqui nesse site. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar uma instância. Então é só usar esse comando, pip3 install instância. Está lá, ele está baixado. E aí aqui, bem semelhante ao Space, né? A gente também vai importar a biblioteca Stanza. E aí a gente vai baixar o modelo aqui em português no caso. Então a gente pode fazer um stanza download e passar pt. Ele vai carregar o modelo em português. Tá joia? Tá baixado. E aí então para inicializá-lo, a gente também pode inicializá-lo numa variável NLP, assim como a gente faz com space. E aí a gente chama aqui stanza, e aí tem um comando chamado pipeline, que aí a gente inicializa a linha de produção e a gente só passa a sigla do modelo que a gente quer carregar. Aqui no caso, como é o português, eu vou passar o PT. Então vamos lá, vamos inicializar o modelo. Está lá, então o modelo está inicializado. E aí para processar um texto é exatamente o mesmo comando do Space. A gente chama NLP, que é o nome da nossa variável no stanza, e a gente passa como parâmetro o texto que a gente quer extrair as diferentes representações e pode armazená-las numa variável aqui chamada doc. Então é isso que eu vou fazer, tá feito. E é que vocês podem explorar essa variável para vocês verem as diferentes representações que ele devolve, né, no caso stanza. Então aqui ele faz, por exemplo, a tokenização em sentenças, certo? E a gente pode iterar cada uma dessas sentenças, tá? Então vamos mostrar. E aí também a gente pode explorar os tokens dentro dessa sentença, né? Pode chamar aqui snt.words. E vocês vão ver, ele devolve aqui uma representação como se fosse um dicionário. Então ela contém aqui o texto, o lema, a classe da palavra, né, se é um nome próprio, não. Ele chama de feature, fits, né, a morfologia que ele extrai. Aqui no caso ele dá o índice para o governador daquela relação de dependência, qual que é o tipo de dependência daqui do sujeito, e ele tem aqui mais uma informação a mais. Se a gente pegar o texto, qual o índice do caractere onde essa palavra começa e o índice do caractere de onde ela termina. Aqui no caso, para pegar o governador, eu posso fazer o seguinte comando, snt.words, eu posso chamar aqui token.head-1, if token.head for maior que 0, caso contrário, eu falo que ela é a raiz, né? Então aqui eu posso imprimir diferentes informações, posso imprimir o ID, posso imprimir o texto, né? Aqui a classe de palavra, as features, né, de morfologia, aqui a relação, né, dep help, e a head, né, que a gente criou aqui. Então vamos ver se funciona. Aqui no caso faltou chamar de text, né? Então vamos lá, vamos ver se funciona. Então tá lá, ele retorna, né, toda a informação. A gente pode colocar no formato tabular, que nós vimos no exemplo do Space. A gente pode armazenar e a gente pode ter um cabeçalho, né, header. Esse cabeçalho então contém o ID, o token, classe de palavra, morfologia, dependência e governador. E a gente passa para aquele nosso método tabulate, né? Passa a data e o header e imprime esses valores. Está aqui, né? Então, informação tabulada das features que a gente consegue extrair de uma palavra. Aí, lembrando, para aquele exemplo que nós vimos de classificação, ao invés de você representar uma palavra somente pelo token, vocês podem fazer uma combinação dessas features, né? Pode utilizar a dependência dela no texto como uma feature, a classe de palavra, né? Então, representar, por exemplo, cada token, né, cada elemento de um texto para o classificador, não só com o símbolo da palavra, né, para ser contado, mas você pode representar como uma tripla, né, com o token, classe de palavra, dependência, enfim, vocês podem enriquecer, né, a representação das palavras
utilizando essas diferentes features que são extraídas por ferramentas como o Stanza ou o Space. Tá? E o modelo é muito semelhante à forma com que ele funciona para o inglês. Tá? A gente pode vir aqui, copiar o mesmo contexto, a diferença é que a gente troca a sigla do modelo para ele baixar o modelo em inglês. Então aqui a gente pode ver, aqui a gente também pode copiar o texto, só que ao invés de passar o texto em português, a gente vai passar em inglês. Aqui a gente pode falar Hall Switch to Manual Hibernation Control. E aí, para obter a tabela, a gente pode copiar aqui o mesmo comando. Esperar o script terminar de baixar o modelo em inglês, e aí a gente pode executar esse comando aqui. Então tá lá, o modelo foi baixado, e a gente pode rodar o comando aqui para vocês verem. Então, ele obtém as mesmas representações do texto em inglês. Né? Então aqui a gente pegou o índice de cada token, o token em si, a sua classe de palavra, a morfologia, a relação de dependência e com quem aquela palavra tem a relação de dependência. Né? Então, é assim que vocês podem obter representações linguísticas, incluindo as árvores de dependência, a partir da ferramenta Stanza.